ficar... E aí, se eu também tiver algum problema e perder um arquivo aqui, eu não perco a aula inteira. Lembrando que depois eu vou disponibilizar essa aula lá no AVA. Tá certo? Estou aqui só para dar uma olhadinha se tem... Todo mundo entrou no chat aqui, todo mundo entrou, né? Depois eu vou capturar essa informação aqui. Opa, vamos lá. Sigamos então. Vamos falar sobre o Google Cloud, que é o cara que interessa para a gente, tá certo? Foi lançado em 2008, depois dos outros, então ele demorou um pouquinho mais para se firmar. Nem preciso dizer, né? Google Cloud é o ambiente de nuvem mantido pela Google. E usa a infraestrutura também que eles já tinham para o buscador, né? Deles, para o YouTube. Então eles simplesmente pegaram isso aí e começaram a oferecer os serviços para os clientes, né? Tem serviços de computação, armazenamento de dados, análise de dados, aprendizagem de máquina e IoT, que é o que interessa para a gente. Vamos falar então um pouquinho sobre o caso do IoT. Se vocês olharem, assim como as outras soluções em nuvem, ele tem uma parte aqui, que está aqui na esquerda, que é também de soluções para serem instaladas no domínio do cliente, nas máquinas que você tem na sua infraestrutura, e tem uma parte aqui dos serviços que rodam na nuvem mesmo, que são esses dois à direita aqui, o do meio e o da direita. Bom, vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, a gente vai falar sobre o que ele tem que rodam nas máquinas, né? Eles têm um cara aqui que chama Cloud IoT Edge. Edge quer dizer borda, né? Então é para dar inteligência também aos dispositivos de borda, para tomar algumas decisões locais. Tipo o Greengrass ou o IoT Edge lá o da Azure, esqueci o nome agora. Bem, e ele tem um negócio que os outros não têm, que você pode instalar localmente, que é um TensorFlow Lite. Não sei se vocês já ouviram falar no TensorFlow. TensorFlow é uma solução do Google para aprendizado de máquina, né, para inteligência artificial, você criar redes neurais, que é assim muito utilizado. O pessoal usa muito. É um negócio de sucesso para a área, todo mundo da área conhece isso aí. Então ele tem um TensorFlow Lite, que é uma versão mais leve, para você rodar em algumas máquinas de menor poder de processamento, tipo um Raspberry Pi da vida, né? Então você pode ter isso aí nos seus dispositivos locais. A gente não vai mexer com isso aí, não. Já envolve um monte de coisas relacionadas com a inteligência artificial que não vem bem ao caso aqui para a gente, não. Bom, ele tem internamente aqui na nuvem, aqui tem um IoT Core, Cloud IoT Core, que é o ponto de entrada também, ou seja, os dispositivos se comunicam com a IoT Core, e o IoT Core é que manda as mensagens que são recebidas via MQTT ou HTTP para outros serviços da nuvem. Então, a gente vai mandar sempre no nosso caso, via MQTT para o IoT Core. Então, isso vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai configurar na nuvem do Google, vai ser o IoT Core. E aí, junto aqui dentro do IoT Core, você tem a ponte aqui, a conexão aqui via MQTT, e você tem um outro servicinho pequeno aqui chamado Device Manager. Device Manager é onde você registra os dispositivos. Se eu tiver 20 Arduinos na minha empresa mandando informações, eu vou registrar os 20 Arduinos aqui, para eu saber cada leitura que eu recebo, eu saber de que Arduino que foi que mandou aquilo para mim, para eu saber, por exemplo, que esse Arduino está em tal lugar da minha empresa, esse está em tal lugar, então eu consigo saber que processo que eu estou monitorando, tá certo? A gente vai fazer esse registro aí de um dispositivo. A gente vai ter um dispositivo só, vai ser um Arduino, mas a gente vai fazer esse registro dele aí direitinho. Os dados de telemetria, então, são recebidos pelo IoT Core e são encaminhados para Cloud Functions ou para Cloud Pub Sub. Então, o que são esses dois caras aí? O Cloud Functions são algumas funções que... Ah, não, eu botei aqui o Cloud Functions... Eu falei besteira, né? O IoT Core não vai mandar para ele, não. O IoT Core vai mandar sempre para o PubSub. O PubSub, ele é um sistema de publicação e assinatura, tipo o MQTT. Ele recebe via MQTT e aqui dentro ele manda para uma série de filas, uma série de tópicos também, que você cria, você pode criar mais de um tópico. Você cria alguns tópicos aqui e deixa o dado aqui disponível para outros serviços consumirem. Que aí podem ser, por exemplo,
do Cloud Functions, que são algumas funções que podem ser utilizadas para atualizar a configuração de dispositivos, ou pode ser utilizado também para pegar informações aqui do PubSub. Não tem uma setinha aqui não, mas ele pode ser usado para pegar informações do PubSub e mandar para outros dispositivos aqui, ó. Mandar para uma tabela de dados, mandar aqui para o BigQuery, são mecanismos de armazenamento. Você pode usar o Cloud Functions para fazer isso, você pode usar um Cloud Dataflow, que é um outro dispositivo para você criar fluxo de dados aqui e mandar de um PubSub para ele. Então, a ideia básica é o nosso sensor em Arduino, por exemplo, vai mandar para o IoT Core, utilizando o MQTT. O IoT Core vai pegar essa informação, vai jogar para o PubSub, que é, você tem uma série de tópicos lá que deixam para alguém consumir, para os serviços consumirem. A gente vai usar o Cloud Functions, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, essas funções, Cloud Functions, as funções podem ser pequenas funçõezinhas escritas em Node.js, em JavaScript, em Python, pode ser escrito em Go, que é uma linguagem de programação do Google. Você escreve uma pequena funçãozinha, a gente vai ver, são funções bem simples. A gente escreve pequenas funçõezinhas e as funções dizem o seguinte, pega o dado aqui de tal tópico do PubSub e manda, armazena nesse dado aqui, armazena nesse lugar aqui, joga lá para Machine Learning, para você fazer parte de aprendizado de máquina. Então você tem o Bigtable, que é para armazenamento de dados não estruturados, dados no SQL, que a gente vai ver mais para frente o que é um tipo de dado que é muito útil para IoT, onde você tem grandes volumes de dados e são dados bem simples, né? Você tem dado lá a temperatura, a pressão, e são dados também que são o que a gente chama de séries temporais, né? Você tem a temperatura agora, tem a temperatura daqui a 10 segundos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50. Diferente de uma cadastro de clientes, por exemplo, que você não é uma série temporal. Você tem vários clientes diferentes, cada um com características diferentes. São tipos de dados bem diferentes um com o outro. E também um cliente ele pode estar associado a uma nota fiscal, um cliente pode estar associado a um pedido, né? Você pode ter associações entre informações, entre entidades, assim, né? Aqui no IoT não, eu tenho lá a temperatura não está associada a nada, ao dispositivo no máximo, né? Não está associada. Tem a temperatura lá que vai simplesmente sendo gerada ao longo do tempo. E aí esse Bigtable é bem legal para armazenamento de séries temporais. E a gente tem o BigQuery, que é uma ferramenta de Data Warehouse, Data Warehouse é para você fazer busca de dados e tal, e se integra com soluções de aprendizagem de máquina, de BI, que é essas soluções para você visualizar os dados de forma mais elegante, com gráficos e tal, né? Aí tem o Cloud Machine Learning, que é aprendizagem de máquina, a gente não vai usar. A gente vai usar aqui, nos nossos laboratórios, né? A gente vai mandar as coisas para o IoT Core, aí o IoT Core vai mandar para o PubSub, e os dados vão ser consumidos por funções que a gente vai escrever, que vão armazenar os dados no Bigtable e no BigQuery. A gente vai ver o uso para cada um desses dois aqui. A gente tem um Data Lab aqui, que é a ferramenta para você, tipo o Power BI lá da Microsoft, para você visualizar os dados de uma forma mais bonitinha, né? Tem o Data Studio também, que é para eu poder criar dashboards mais avançados, né? Posso ver gráficos dos mais diversos tipos e tal, e acompanhar eles, como que posso acompanhar como que os dados que eu estou monitorando no meu sistema vão evoluindo ao longo do tempo. Bom, isso era mais para mostrar que se você parar para olhar assim, o funcionamento é mais ou menos parecido, todos eles têm um IoT Core, que é alguma coisa assim que recebe os dados. Esse manda para um PubSub, que os outros não têm, mas os outros já daqui pegam direto e mandam para algumas funções que podem armazenar os dados, ou mandar para Machine Learning, visualizar os dados. Todos eles fazem alguma coisa muito parecida. A gente não vai conseguir olhar todos esses casos aqui, a gente vai ficar mais focado primeiramente nesse IoT Core, depois a gente vai criar alguma coisa no PubSub também, vai criar umas funções para armazenar dados aqui, tá certo? E é basicamente isso que a gente vai fazer com o Google Cloud. A gente não vai fazer nada extremamente avançado não, porque senão a gente não vai dar conta do tempo, inclusive. Deu para entender mais ou menos, ninguém vai precisar decorar todas essas funções de todas as nuvens não, tá? Isso foi só uma ideia para vocês terem uma noção de como que as coisas estão organizadas nas nuvens. No caso do
do Google Cloud é o que a gente vai olhar mais. Então, como a gente vai olhar mais o Google Cloud, até essas coisas que eu estou falando aqui, que podem parecer muita informação de uma vez, naturalmente a gente vai vendo isso evoluindo no Google Cloud, a gente configurando as coisas, a gente vai devagarzinho entendendo para que cada coisa serve, tá certo? E aí a ideia é que eu vou continuar isso aí, a gente vai na aula amanhã a gente já vai começar a criar alguma coisa no Google Cloud, bem simples, configurar um ambiente, se ambientar um pouco com ele, vai dar uma passada nele, tá certo? Para a gente já começar a criar uma solução lá no Google Cloud. Aí a gente vai fazer isso. A gente não vai ter os dispositivos de Arduino, que nem eu falei inicialmente, mas a princípio a gente não vai precisar muito dele, não. Então, o que eu vou precisar que vocês façam, na verdade, para amanhã, então, hoje eu nem botei um questionário lá para vocês fazerem, porque eu falei, lembro que eu falei com vocês na aula passada que a presença da aula ela é dividida em duas partes. Uma que é a participação no chat. A participação no chat, eu vou pegar isso aqui, ó, que é quem está no chat no momento, e vou até capturar aqui, ó. Esses aqui estão com presença garantida, que foi o que eu fiz na aula passada, tá certo? Além disso aqui, a outra presença, ela é baseada no questionário. Essa semana não tem questionário. A aula de hoje especificamente não tem questionário. Por quê? Porque eu vou botar uma atividade para vocês fazerem. Aí vai estar baseada, a presença vai estar baseada na atividade, que é uma atividadezinha para vocês fazerem até amanhã. Não se preocupa não, Gustavo. Seu nome não está aí, eu capturo de novo lá. Não se preocupa não, mas entra lá, porque senão você não vai estar registrado com a presença, não. É uma coisa simples que vocês têm que fazer. Vocês têm que criar uma conta lá no Google Cloud. Então, lá no conteúdo também, tem esse slide que eu vou... Tudo que eu estou mostrando aqui tem lá no conteúdo também, tá? Então, lá no Google Cloud, desculpa, lá no conteúdo, a gente tem esse aqui que é o 8A, tá vendo? Então, o 8 que a gente viu aqui, que era aplicações de OT na nuvem. O 8A, que é Google Cloud. É meio que uma continuação, na verdade. A gente está vendo agora só sobre o Google Cloud. Que aí eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso aqui, porque vocês vão ter que se cadastrar no Google Cloud. Então aqui explica o passo a passo para se cadastrar. Simples, é bem simples. O que eu quero que vocês façam, né? Como vocês têm que entregar alguma coisa, eu quero que vocês entrem lá para ter a presençazinha de hoje, da atividade de hoje. Vocês vão entrar lá, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão se cadastrar e no final, você só captura uma telinha lá do. Pode ser essa telinha final aqui, dizendo que a sua inscrição está feita por 12 meses, não sei o que e tal, só para eu ver que vocês fizeram. Captura ela, eu vou criar. Eu não botei lá um envio de trabalho, eu vou botar um envio de trabalho para vocês fazerem até amanhã. Captura essa telinha no JPG e manda esse JPG que já está valendo a presença. É só para eu garantir que até amanhã vocês vão ter isso aí cadastrados. Vamos lá, então. Tem um negócio aqui que assusta algumas pessoas. Essa frase aqui, ó. Você vai precisar de um número de cartão de crédito. É isso mesmo. Todos eles, sem exceção. O Microsoft Azure, o AWS, o Google Cloud, todos eles, na hora que você entra, você precisa de um cartão de crédito para poder entrar. Você entra em https://cloud.google.com, escolhe essa opção Try Free é tente de graça, e você vai criar uma conta gratuita. Ela é gratuita, mas eles pedem uma conta de cartão de crédito. Você não vai ser cobrado de absolutamente nada, mas eles precisam disso para verificar sua identidade, para garantir também que você não vai sair criando conta doidado, gratuita. Quando você faz isso aqui, eles te dão um crédito de $300 gratuitos, e esse crédito de $300 vale por 12 meses, tempo suficiente para o nosso curso aqui. Você vai botar o cartão de crédito, concorda, você pode olhar, ler os termos de serviço aí que você quiser e tal, com calma. Concorda e continua. O que ele vai fazer? Você vai botar lá o seu cartão de crédito, seus dados do cartão de crédito. Normalmente, se você já tem uma conta, isso funcionava, eu não tenho certeza se ainda funciona, mas se você já tinha uma conta no Google, porque você já tem um Android, por exemplo, e a sua conta do Google já tem um cartão de crédito lá, você não precisa digitar o número do cartão de crédito. Você pode dizer que você vai usar esse mesmo perfil de pagamento. Né? Por exemplo, eu tenho um Android, no meu Android eu tenho lá o meu cartão de crédito, porque se eu quiser comprar um aplicativo, se eu quiser ver um filme, uma coisa assim, ele já é debita do meu cartão de crédito.
Então, eu não precisaria cadastrar o meu cartão de crédito, eu utilizaria o cartão de crédito da minha conta do Google lá, que já tem. Se não tiver, você tem que criar um fornecendo seus dados. A conta ela é gratuita por, não se assustem, a conta é gratuita por 12 meses, mas ela é um negócio diferente da maioria das contas gratuitas por tempo limitado, assim que eu já vi até hoje. Por quê? Passar os 12 meses, ela não vai debitar um centavo da sua conta, a não ser que você explicitamente autorize. Então, passaram 12 meses, daqui a 12 meses, pô, acabou a aula, esqueci de apagar minha conta lá no Google. Ih, rapaz, será que daqui a 12 meses eu vou começar a receber fatura? Não. Daí a 12 meses você vai receber um e-mail dizendo, olha só, daqui a 11 meses você vai receber, olha só, daqui a um mês sua conta gratuita vai acabar. Então, você tem certeza, se você quiser continuar, clique aqui, preencha uma série de coisas aqui para poder dizer que você quer continuar com os seus serviços, que você a partir de então você vai ter que pagar. Se você não fizer isso, ignorar, deixar para lá, esquecer, esse e-mail foi para o seu spam lá, sua caixa de spam, e você não viu, não tem problema, eles não vão cobrar. O que vai acontecer depois de 12 meses é que sua conta vai ser congelada, os serviços que você está usando vão ser removidos, as coisas que a gente for criar na nuvem, eu criei uma máquina virtual, criei não sei o quê, vai ser tudo apagado, você vai perder todos os dados. Então, o que acontece é que depois de 12 meses, se você não for lá explicitamente dizer que quer, eles vão lá e vão apagar tudo. Tô falando porque aconteceu comigo, eu já fiz isso, já usei minha conta gratuita por 12 meses e eles apagaram absolutamente tudo da minha conta depois de 12 meses, tá certo? Então você não precisa se preocupar, porque daqui a 12 meses eles não vão cobrar quando acabar o período gratuito. Tô falando isso porque Netflix, Amazon, todos esses você acha, dá um mês gratuito. A Spotify, aí você vai lá, põe seu cartão de crédito e eles falam, ó, daqui a um mês, se você não disser nada, a gente começa a cobrar do seu cartão. Aqui a lógica é o contrário. Se você não disser nada, eles não vão cobrar do seu cartão de crédito. Então você não precisa se preocupar com isso, pode colocar lá, pode confiar. Eles não vão colocar, não vão cobrar. E a gente precisa disso para continuar. Então você tem que botar lá um cartãozinho de crédito lá para ter direito a $300, que é muito mais do que suficiente para o que a gente vai usar aqui para o tempo nosso de aula. Tá certo? Bom, é isso aí. Uma coisa que eu acho recomendável vocês fazerem até a próxima aula também, depois que vocês criarem lá, é esse pequeno tour aqui pelo console. Você clicar esse, quando você entra a primeira vez, tá vendo aqui que eu entrei, ele faz um tour pelo console, ele vai te dar alguns passos só dizendo, ó, o que que é esse ícones aqui, o que aparece aqui, o que são esses ícones aqui na lateral superior. Ele te dá uma ideia desse console aí de administração do Google Cloud, do que é cada um desses itens. Ajuda também, porque quando a gente começar a criar alguma coisa aqui, você já tem noção do que está acontecendo. Beleza? Então, a atividade que vocês vão ter que fazer para a próxima aula, para amanhã, é criar isso aqui. Se vocês quiserem, inclusive, a gente está com o tempo sobrando, eu não sei se vocês estão com alguma dúvida no que eu falei e tal, mas vocês podem me mandar. Vocês criem lá e podem mandar. E podem criar agora, aí, se quiserem, inclusive, tá? Não quer deixar para amanhã, cria agora, a gente tem um tempo ainda para fazer. Ou qualquer dúvida que vocês tiverem também até então. Me enviar por onde? Por enquanto não está feito aqui, não. Vamos fazer aqui, ó. Opa, tá todo mundo aqui agora? Antes de mais nada, deixa eu ver lá. Quem não tinha entrado? O Marcos e o Gustavo. Vamos lá ver aqui. Marcos está aqui, Gustavo também. Então eu posso dar uma capturar de novo aqui a tela. Ó. Opa. Pronto. Uma presença nova aqui. Que eu falei com você. Ah, tá. É aqui, internet das coisas, beleza. Eu vou criar aqui, ó, em vídeo trabalhos. Vou colocar aqui para vocês a aula de 25/03. Nova atribuição. Vai ficar lá aqui a aula de 31/03, que é hoje, né? Instruções. Criar conta gratuita no Google Cloud, seguindo as instruções do slide 08A Google Cloud. Enviar
uma captura de tela mostrando que a conta foi criada. Com sucesso. Beleza? Só isso aqui que vocês vão fazer. É bem simples, é só para garantir que na próxima aula vai estar todo mundo criado aí. Vou botar isso aqui, vocês vão ter para fazer até a aula que vem, no começo da aula. Então vai estar aqui, o prazo é até amanhã. Quem fizer até amanhã, antes da aula começar, que é 18h45, está com presença garantida. Quem não fizer, não está com presença garantida. Então, se vocês olharem, vai estar aparecendo isso lá para vocês. Eu não criei, aqui em conteúdo, eu já tinha criado, aqui a gente tem no conteúdo, no finalzinho do conteúdo agora, né? As aulas 24 e 25, eu vou criar uma nova aula aqui, que é a aula do dia 31. Opa! A aula do dia 31/3, que é de hoje. Vou criar ela aqui, para a gente ter direitinho, organizadinho aqui, se vocês quiserem olhar as aulas. O que vai ter aqui a princípio, na aula do dia 31/3 aqui? Só o envio. Cadê o envio de dados? Ué. Ué. Não, não é isso, não é isso. Questionário não é. Não sei se é repositórios de aprendizagem. Tipo, deixa eu ver se é nisso aqui. Não, não. Bom, eu vou colocar ainda aqui, mas vai estar lá em envio de trabalho para você. Ah, que é atribuição. Envio de trabalho aqui chama atribuição. É esse aqui. Esse cara aqui. Coloquei um link para ele aqui, tá certo? Então vocês vão poder ver aqui, porque fica sempre organizadinho o que está em cada aula, né? E aí eu vou botar depois, amanhã, ou depois eu vou botar os videozinhos da aula gravada de agora, né? Que eu gravei aqui. Né? Que eu deixei gravando. Ó, o Hugo falou que se inscreveu lá e minhas informações já estavam todas preenchidas. Foi só ir confirmando mesmo, né? Porque provavelmente você já tem Android, você já tem um cartão de crédito que está cadastrado lá, e aí você não precisou entrar com os dados todos. Quem não tem Android ou não tem o cartão de crédito cadastrado em Android tem que cadastrar lá, mas pode ficar tranquilo. E aí já viram lá então, né? O envio de trabalhos, vocês mandam os dados por lá, tá tranquilo. Essa aula de hoje sobre essa parte aí da nuvem foi um pouco mais curta, que é só para a gente ver que, na verdade, os nomes são diferentes, mas todas elas fazem mais ou menos a mesma coisa, as nuvens. A gente vai escolher o Google Cloud simplesmente por uma simplicidade na integração com ele, é bem simples para a gente integrar as coisas com ele. E aí vocês façam isso aí, e aí tá tranquilo. Aí na próxima aula a gente já vai começar a criar algumas coisas. A gente vai usar, se vocês quiserem já, não já ir fazendo, não para a gente fazer aí na próxima aula, porque se tiver dúvida a gente vai chegando, mas se vocês quiserem ir dando uma olhada até, o material que a gente vai seguir é esse material que está aqui em laboratório. Né? Opa, cadê? Aqui. Eu vou depois, não, está aqui em unidade de ensino. Depois eu vou pegar laboratórios. Depois eu vou pegar esses laboratórios, aí eu vou botar por aula aqui o que a gente está usando. São esses laboratórios aqui. A gente já viu nos laboratórios. Eita, que controle difícil aqui. Hein? A gente já viu nos laboratórios em sala de aula esse laboratório de Arduino, que foi aquela parte de Arduino que a gente fez. Aqui módulo GPS no Arduino, alguns que testaram lá acabou não funcionando, né? Essa parte aqui de laboratório de MQTT e de influxo e grafana, a gente vai fazer isso só quando a gente voltar para a aula normal, né, em laboratório. Aí, porque isso a gente precisa do Arduino, não tem jeito. Aqui não. Laboratório Arduino nuvem, apesar de chamar Arduino nuvem, a parte 1 e parte 2 a gente não precisa do Arduino. Parte 1 e parte 2 não vão demorar uma aula só cada um não, tá? A gente demora mais do que uma aula. Parte 1 e parte 2 e parte 3, uma parte da parte 3 a gente também não precisa do dispositivo do Arduino. Lá no final a gente vai precisar dele. Aí não tem jeito. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ter que, se a gente tiver já tiver voltado, né, na aula normal, a gente faz em laboratório. Se a gente não tiver voltado, essa parte aqui ainda dá para a gente simular ela, como se fosse um Arduino mandando, a gente faz de um outro jeito. Não é o ideal do ideal, não, mas como depois a gente, quando voltar, vai fazer essas outras duas partes, do MQTT e do Influx Grafana, não chega a ser um problema, não, para a gente também não deixar um negócio pendente. Aí pelo menos a gente fecha essa parte de nuvem.
E é isso aqui, não tem jeito. Essa aqui, se a gente, né, como a gente não sabe aí como é que tá o futuro, se a gente chegar aí e ainda tiver com todo esse confinamento aí, a gente chegar nessa parte de laboratório de MQTT em Fluxgrafana, aí a gente vai ter que tocar a sua parte teórica e esperar chegar na volta às aulas. Aí não tem muita solução, não. Beleza? Mas espero que até lá a gente já esteja liberado dessa nossa prisão domiciliar, né? Ainda mais porque mais um mês com duas crianças em casa, a gente morre, né? Só tem um cartão de débito, não sei se consigo arrumar um de crédito. Você tentou ver se com débito funciona? Eu acho que não funciona, não. Mas você pode tentar lá para ver se funciona. Não tenho certeza se funciona. Não. Pode dar tenta lá com de débito, ver se dar certo. Eu não tenho certeza. Nunca, confesso que eu nunca tentei, não. Rapaz, Marcos, é complicado mesmo. Esses caras todos, eles. Pô, isso é de graça, né? Eles podiam fazer de outro jeto. Renato, porque você, por causa do negócio do cartão, né? Para mais um dia, né? Para mandar o screenshot. Tá, beleza. É o seguinte, eu coloco. é, Na verdade, a ideia do prazo para amanhã é porque amanhã a gente vai começar a mexer, né? E se você não tiver, você vai ficar um pouco atrasado. Mas. Tá, complicado. Complicado a paz das crianças. Esse é complicado mesmo, cara. Tem uma de 2 anos aqui que não para um segundo, cara. É impressionante. E aí começa a chegar uma hora que em casa não tem mais nada para fazer, aí começa a mexer nas coisas que não deve, pô, complicado. E trabalhar o dia inteiro também com as crianças do lado, sinistro. Eu trabalhando, minha esposa trabalhando, né? Todo mundo tá aqui, mas tá trabalhando. Rendimento baixo, mas está trabalhando. E as escolas ainda mandam 200 milhões de atividades para fazer com as crianças que você tem que ficar junto, é sinistro. Pô, vale. O gerador de número de cartão de crédito é sacanagem. Bom, mas o Renato, tenta aí, como você está falando aí. Se alguém tiver algum problema, vamos fazer o seguinte: eu não vamos ser cruéis também, não. Quem puder mandar até amanhã, beleza, para a gente continuar numa boa. Se a gente chegar amanhã na aula e falar o seguinte, porra, a maioria não conseguiu, ou mesmo um não conseguiu, tá vendo aqui, pô, professor, mais um diazinho e tal. Se vocês quiserem também, a gente pode inverter a ordem para não gerar problema para ninguém. A gente, amanhã a gente, ao invés de começar já a mexer no laboratório, eu falo mais uma parte teórica que a gente vai ter que falar sobre armazenamento, sobre segurança, tem algumas coisas que a gente vai falar ainda armazenamento de dados de IoT, tem a parte de segurança em IoT. Qualquer coisa a gente toca isso amanhã, se por acaso nem todo mundo conseguir até amanhã. E aí, semana que vem, a gente faz as duas aulas de práticas. Né? A gente simplesmente inverte a ordem das coisas. Também não muda nada para mim, não, tá? Então, vocês tentem aí. Se amanhã a, eu começo a aula perguntando: e aí? Todo mundo conseguiu, não conseguiu, mas chega na hora, hein? Porque se você chegar na aula 7h30 e eu já tiver começado, já era. Então, se você não conseguir, é importante todo mundo chegar na hora, mas se você não conseguir, faça força para chegar na hora, para você já avisar logo, professor, não consegui, porque eu vou precisar de mais tempo para conseguir um cartão de crédito para botar lá. Aí a gente muda na hora, vira a chave e muda na hora a aula. Como não é vídeo, é aula aqui online, dá para a gente mudar e falar de acordo com o que a gente precisar amanhã. Beleza? Tranquilo para vocês assim? Eu tava querendo botar logo o laboratório amanhã, só porque a gente já começa a botar a mão na massa. Mas se não der, não tem problema não. A gente tem que ir se reinventando aí, se adaptando à realidade. E aí qualquer coisa a gente amanhã fala mais uma teoriazinha e na outra a gente bora para a prática. Beleza? Então quem conseguir mandar a tela até amanhã, se vocês tiverem algum problema também, aí eu expando, mas a princípio eu vou deixar até amanhã, porque para ver se todo mundo manda. Se não der, aí eu estendo o prazo também para vocês mandarem lá na tela. Ninguém vai ficar sem presença porque não conseguiu o cartão de crédito até amanhã, não. Bom, alguma dúvida aí no que a gente falou até agora? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não, tranquilo? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo aí para vocês verem a novela. Sei que tem um monte de noveleiro aí que tá doido para ver a novela em casa. É, a gente libera um pouquinho mais cedo aí para vocês. Quem não conseguiu cadastrar aí, acaba de cadastrar e tal.
E amanhã, 6h45, a gente, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, a gente continua aí e vê se a gente, na hora lá, a gente vê se a gente vai já começar as práticas ou se a gente vai falar um pouquinho de teoria ainda. Beleza? Até amanhã para vocês aí. Boa noite. Tudo de bom. A gente se vê amanhã, então, 18h45. Eu vou criar eu crio uma outra reunião lá, coloco o link do mesmo jeito que eu fiz, que é a reunião de amanhã, certo? Boa noite aí para vocês.